Bem, boa noite a todos e todas, né? Sempre com alegria que a gente inicia mais uma tarefa em nossa Sociedade Espírita Renovação, tanto de forma física, presencial, como de forma virtual no canal do YouTube da Sociedade Espírita Renovação. Essas palestras sempre são colocadas, disponibilizadas nesta plataforma, para quem quiser possa assistir às palestras no momento oportuno. Vamos então, como de costume, fazer a nossa prece inicial. Vamos orar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e nosso guia, para agradecer a oportunidade de aqui estarmos em mais esta tarefa em nossa casa, a tão importante palestra pública. Rogamos, Senhor, a companhia dos bons espíritos, para que possam, em particular, inspirar ao companheiro Filinto, que nos falará na noite de hoje, que possamos receber a mensagem que melhor precisamos para fazer as reflexões devidas e tão necessárias para o nosso crescimento moral, para a nossa própria transformação. Ajuda-nos, Senhor, neste particular, porque temos a Ti com a doutrina de luz e de amor, e temos a doutrina espírita tão esclarecida e consoladora, a nos indicar o caminho. Que possamos então, Jesus, neste ambiente de paz, de amor e de tranquilidade, iniciar a mais uma tarefa em nossa casa e em Teu nome. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo do nosso querido companheiro Filinto Jorge Eisenbach Neto, esse nome tão imponente, tão bonito. Filinto, para aqueles que não conhecem, né? É o nosso atual presidente da casa, trabalhador de longa data, trabalhador fundador da nossa Sociedade Espírita de Renovação, ele com a nossa companheira Marie, e que na noite de hoje falará sobre esse tema que precisamos tanto, a paz. Vamos ouvi-lo, portanto. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz, que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas, sobretudo, nos sentirmos unidos em torno dessa mensagem que nos consola por nos esclarecer as questões magnas da vida. Que nessa noite possamos nos sentirmos mais irmãos e que, quando nós aqui sairmos, possamos levar um pouco da sementeira da paz, que é o título, o tema da noite. Nós vamos, então, fazer uma exposição e fazer uma reflexão sobre a definição da paz, a harmonia e o conflito, a paz dos homens, a paz de Jesus. E a prece de Francisco de Assis, vamos fazer uma reflexão sobre cada parágrafo da prece de Francisco de Assis, que é um poema de paz. Vamos fazer uma pequena apreciação, pensar alguns elementos para nós entendermos a profundidade daquele seguidor, daquele semeador, das estrelas iluminando os caminhos da sociedade, a época em que viveu.
Então, iniciando aqui o conceito de paz. A paz define-se por um estado de tranquilidade ou de harmonia e pela ausência de conflitos ou violência. Essa é a definição que está no nosso dicionário. E quando da leitura dessa definição, fiquei a questionar se de fato a paz é exatamente esse estado de tranquilidade e ausência de conflitos. Mas é o que a maioria das pessoas define como um estado de tranquilidade e ausência de conflitos, que a gente experiencia em sociedade, né? Nós experienciamos essa tranquilidade ou um cenário de conflitos e dificuldades de forma pessoal ou profissional, na família, com os amigos e até numa visão global. Ela está presente em nosso dia a dia, em nossas horas, em nossa vida, em nossa caminhada. Todos nós buscamos por paz. Todos nós nos sentimos desconfortáveis quando do conflito social, do conflito, dos desencontros. Por isso que é um tema que caminha conosco, junto com a humanidade em todos os tempos. Porque mesmo que com os avanços da tecnologia, com os avanços do conhecimento, com os avanços da economia, né, nós ainda não conseguimos, nessa trajetória civilizatória, debelar os conflitos, as guerras, as violências individuais, as violências coletivas, a violência entre as nações, a insensibilidade com relação ao nosso próximo mais próximo. Então, pensando nisso, nessa definição, há que se refletir que a paz não se circunscreve tão somente a uma simples definição, se nós não entendermos as causas que geram os conflitos, a raiz das causas, a causa mais importante que está relacionada com a falta de tranquilidade e com os conflitos, com a existência dos conflitos, que não são poucos. Então, nós temos aqui, nessa definição, dois elementos, a harmonia e o conflito. A harmonia, a tranquilidade e, por outro lado, a ausência do conflito. Mas no livro O Ser Consciente, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós obtivemos aí a definição de harmonia de Joana de Ângeles. E ela começa, então, a nos remeter a um outro raciocínio, a uma outra reflexão sobre o que é a harmonia. Então, vamos ver aqui que ela nos diz que a harmonia íntima, que decorre do discernimento das finalidades da vida e propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal. Aqui tem três elementos muito importantes. Ela fala primeiro que é a harmonia íntima, que ela decorre do discernimento, da capacidade de distinguirmos o bem do mal, da finalidade da vida. Será que todos nós entendemos qual é a finalidade da vida? Será que toda a nossa sociedade compreende que a vida ela não se circunscreve entre berço e túmulo? Pela falta da visão da vida transcendente, antes do berço e após o túmulo, nós temos um acanhado da nossa percepção de que a vida é essa realidade circunscrita entre berço e túmulo. Mas a Joana fala que a harmonia íntima, fala da harmonia íntima, que decorre desse discernimento do que é de fato a finalidade da vida.
que propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico. Porque a vida não se circunscreve entre berço e túmulo. Nós somos seres pensantes do universo. Nós existimos antes do berço, existimos aqui na Terra e continuaremos a existir após o túmulo. E a harmonia tem que estar presente em nossa intimidade, no nosso existir. Só que nós temos que entender a amplitude e a dimensão da vida. Porque essa integração da criatura no conjunto do universo, nós temos um começo, não temos fim. Nós temos um começo, portanto, todos nós somos criaturas. O mesmo começo e o mesmo fim. O fim é a plenitude. Mas a jornada que nós fazemos para chegar à plenitude é individual, de caráter individual, dentro do seio de uma sociedade. De uma sociedade que tem muita diversidade e, por conta do nosso entendimento da vida, das nossas experiências, na nossa caminhada evolutiva, nós nos diferenciamos no desenvolvimento moral, tanto quanto no desenvolvimento intelectual. As divergências de percepção que muitas vezes nos geram adversidades. E nós vivemos, então, dentro de uma sociedade com muitas adversidades, com as quais nós precisamos ter um conhecimento da vida verdadeira para entendermos que estamos aqui para nos ajudarmos no nosso progresso. E que muitas vezes nós precisamos compreender para entender que a harmonia depende desse entendimento. Quem não tem esta visão mais alargada tem as dificuldades de conviver, de se relacionar, de olhar o nosso próximo mais próximo, que não são muitos. Porque a nossa sociedade, embora tenhamos 8 bilhões de pessoas, mas a nossa relação direta e pessoal não é nem perto disso. E nós temos muitas dificuldades na relação humana. Nós observamos isto. Então, ela nos fala dessa harmonia íntima, porque todas as vezes que nós temos conflitos em sociedade, nós temos o desconforto de não estarmos com tranquilidade, em harmonia íntima. Muitas vezes nos desequilibramos quando da oposição das nossas ideias, das nossas relações, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja em relação àqueles que estão no governo. Então, nós, muitas vezes, nos sentimos desconfortáveis por não entendermos que cada um está tendo a mesma oportunidade do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado em sociedade. Nós precisamos da sociedade. Nós somos seres gregários. Nós precisamos conviver com os diferentes para aprendizado. Então, ela fala dessa profundidade da harmonia, do entendimento da finalidade da vida. Todos nós que estamos aqui temos um objetivo específico, um objetivo próprio, que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Mas nós temos um objetivo comum, todos nós, que é aprendermos o bem. Todos nós temos como finalidade primeira sermos bons no exercício da nossa missão individual. Mas ainda Joana nos fala a respeito do conflito, porque na definição que nós vimos, que a paz é a ausência do conflito, da harmonia, da tranquilidade. Joana já fala da profundidade dessa harmonia que está em nós, não está fora, está dentro de nós. Mas quando ela fala sobre o conflito, no livro Amor Imbatível, Amor, ela vai nos colocar outras reflexões muito importantes. Que ela nos diz que os conflitos são heranças de experiências fracassadas, mal vividas.
Olha o que ela diz aqui. São heranças de experiências fracassadas e mal vividas, deixadas pelo caminho por falta de conhecimento e de emoção, que se vão adquirindo etapa a etapa no processo dos renascimentos do espírito, da reencarnação, o seu psiquismo eterno. Nós que estamos aqui trazemos a nossa bagagem pessoal, individual. Somos herdeiros de nós mesmos. Trazemos tendências positivas, tendências negativas, essas heranças do passado, e pelo amor e pela justiça de Deus, que são leis imutáveis, nos é facultado a oportunidade do renascimento para o aprendizado e para a reparação. Nos encontramos em família, nos encontramos na sociedade, no trabalho, nos encontramos numa cidade, num bairro, num país, nos encontramos para a devida reparação, para o devido desenvolvimento das nossas potencialidades, tanto quanto para as nossas reparações. Mas ela diz que são experiências negativas deixadas no passado, por falta de conhecimento e de emoção. Nós precisamos crescer em aprendizado, em experiência e em conhecimento. É necessário ter o tempo para este aprendizado. Nós quando somos criados simples e ignorantes. E nas sucessivas oportunidades das experiências da nossa trajetória à plenitude, vamos aprendendo nessas etapas, no convívio social, e assim vamos nos desenvolvendo, adquirindo então as bênçãos do aprendizado e dos sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos colocam que os sentimentos, eles são os instintos elevados a um grau de consciência. Nós temos sentimentos. Então, nós precisamos começar a adquirir a sensibilidade, a emoção. O moral decorre do intelectual, aprendermos no convívio da sociedade, aprendermos coisas novas, mas muito mais aprendermos a sensibilidade do encontro, do convívio. Então, nós vamos vendo que, quando a gente trata da definição da paz, para que a gente tenha tranquilidade, nós temos que ter um conhecimento sobre a realidade verdadeira da nossa vida. Para que a nossa visão de futuro, para que a nossa visão de vida seja mais elástica, ao ponto de nos proporcionar a capacidade de compreender os motivos pelos quais passamos as adversidades. Quando o ser começar a entender que o nosso trajeto, a nossa caminhada é para o bem, nós vamos nos desvencilhar de muitas ilusões, de muitas expectativas falsas, de muitas desilusões. Então, nós temos aqui, no nosso seio atual da nossa sociedade, guerras, crises, ódio, discórdias, indiferença, egoísmo, orgulho, desamor. E isso tem sido a característica do mundo em que vivemos. E tem se acentuado tudo isto. Muito embora já estejamos aqui há muito tempo, mas ainda nos falta a sensibilidade do sentimento, do conhecimento da vida verdadeira. Nós não temos a noção de que, a maioria não tem a noção de que a vida continua, do porquê que estamos aqui, para onde que nós vamos, de onde viemos.
E este conhecimento faz toda a diferença na nossa percepção de vida, na nossa relação com o outro, na nossa percepção da nossa responsabilidade, do nosso dever, na missão que nos compete na vida em sociedade. Então, é natural o anseio de todos pela paz. Todos ansiamos pela paz. E por que a gente não conseguiu, como sociedade, nesse momento que temos tanto conhecimento, avanço da ciência, da tecnologia, por que nós não conseguimos paz? Qual é a principal causa da manutenção desse status quo, dessa condição da nossa sociedade de viver em dificuldades, em desconforto com aquilo que está à nossa volta? Das indiferenças, do egoísmo, do orgulho, das vaidades, geradoras das discórdias, dos entendimentos. É natural, então, que todos anseiem pela paz. Então, Etienne Krug, um dos cientistas pesquisadores sobre a agressividade em duas dimensões, ele nos apresenta que a agressão ela pode ser benigna, olha só, agressão benigna, e a agressão maligna. A agressão benigna, ela é defensiva, defende a sobrevivência do indivíduo, da espécie ou da sociedade, e desaparece no instante em que deixa de ser ameaçada. Então, é uma agressão benigna. Mas a agressão maligna é destrutiva e muitas vezes cruel, sem finalidade. Prazer dos sentidos, da ignorância, só existe entre os seres humanos. Nessa mesma direção, nós observamos que antes da pesquisa de Kruger, Allan Kardec, perguntando aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, na questão 752, ele faz a seguinte pergunta: poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Olha a pergunta que ele faz. Se a gente pode ligar esse sentimento de crueldade à destruição. E os espíritos respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se alguma vez a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Então, aqui os espíritos afirmam que muitas vezes no nosso estado de desenvolvimento da sociedade ainda quase que primitivo, nós precisamos nos defender daqueles que não têm sentimento. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, Allan Kardec, lá em 1857, já colocava, sabendo da nossa natureza, do nosso nível de evolução da sociedade em que nos encontramos. E nós vamos entender por que para o Espiritismo, na pluralidade dos mundos habitados, a Terra é um deles, se caracteriza por um mundo de provas e de expiações. Aqui nos encontramos ainda na infância, na maternidade do nosso desenvolvimento moral. Por isso que ainda há necessidade, Kardec, quando recebeu a resposta dos espíritos, os espíritos sabiam ainda da necessidade da agressividade em oposição à arbitrariedade sem sentimento, para defender a espécie, para defender a sociedade. Mas, ainda nessa mesma direção, existe um outro pesquisador chamado Konrad Lorenz, etologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1973. A etologia estuda o comportamento das espécies.
E do comportamento das espécies, ele incluiu o comportamento também da espécie humana. E nesse comportamento ele afirma que a agressão faz parte da natureza humana. Seus estudos realizados com chimpanzés demonstraram que esses animais nunca se mostraram torturadores ou assassinos. Nunca. Destaca que a espécie humana é a única que tortura e elimina os de sua própria espécie, sem nenhum motivo. Olha a colocação que ele nos faz. Só a espécie humana é que tem esse nível de agressividade com a própria espécie. Os animais, eles não erram, porque eles têm princípio inteligente. O homem erra porque o homem tem a inteligência cognitiva, ele pode decidir. Os instintos muitas vezes nos protegem, mas quando nós temos a capacidade de tomar decisões, sem o conhecimento, nós somos agressivos a este ponto. Então, nas pesquisas de Lorenz, ele confirma que ainda nós temos uma natureza má, porque as nossas decisões, muitas vezes, são decisões agressivas, sem nenhuma finalidade. Um outro pesquisador que faz uma abordagem muito interessante é o psicólogo e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ele nos afirma que a questão social é reflexo do inconsciente coletivo, onde renascem símbolos e valores, formado pela experiência de espécie acumulada através dos tempos. Então, nós trazemos em nós, na nossa memória integral, muito do aprendizado em sociedade, esse inconsciente coletivo, e que muitas vezes se revelam sob a forma de símbolos e valores dessas experiências acumuladas através dos tempos. Diz ainda que o indivíduo reage sobre o meio e o meio sobre o indivíduo. Então, nós temos um processo de desenvolvimento ora influenciando o meio, e nós assim o fazemos quando temos a capacidade intelectiva e cognitiva esclarecida, nós influenciamos o meio, sabemos extrair o joio do trigo, mas muitas vezes nós somos levados de roldão pela sociedade. E a gente pode entender muito bem isso nos dias de hoje. Como é que nós é que influenciamos a internet ou a internet é que nos influencia? Nós é que filtramos aquilo que chega à nossa razão ou nós recebemos e não pensamos e passamos adiante? Nós influenciamos e somos influenciados pelo meio. Depende do nosso nível intelectual, da nossa capacidade de discernir, de distinguir o certo do errado, de filtrar, de se comprometer, de estar compromissado com a verdade, com a responsabilidade que nos é particularizada no processo reencarnatório individual. E ainda ele destaca que a personalidade se desenvolve através de um contínuo processo de admitir, de selecionar, de integrar e de rejeitar estímulos. Então, quando nós renascemos no meio social, nós não renascemos no meio social que nós queremos, nós renascemos no meio social que nós necessitamos. A providência divina nos coloca no lugar certo, seja na família consanguínea ou na família humanidade. No local certo, na cidade certa. Cada tempo da nossa história é uma sala de aula. Por que nós não nos encontramos na Etiópia? Por que nós estamos em Curitiba e não em outro lugar do planeta?
Nós estamos na sociedade, nos encontramos não fortuitamente. É a nossa sala de aula. É com esses irmãos, com esses viajores da mesma estrada, na mesma trilha, que nós vamos ter a oportunidade de aprender. Se nós pegarmos essa sociedade consanguínea, a família, a célula da família, nós nos encontramos ali com aqueles irmãos que precisamos conviver. Afetos, desafetos, acertos, desacertos, diferenças intelectuais, morais, e nós estamos juntos. A vida, para que no futuro próximo, se cumprirmos a nossa missão e a nossa responsabilidade com aquela unidade celular, nós vamos nos encontrar pelo amor e não pela dor. A beleza da reencarnação nos faculta a oportunidade dos acertos de conta do passado que trazemos das nossas experiências equivocadas, deixadas no caminho. Nós erramos no atacado e saudamos no varejo. E nós não podemos nos esquecer de que o amor cobre uma multidão de equívocos. Tal é a valorização dos acertos e do bem. Então Deus não precisa ser temido. Deus é Pai, ensinou-nos Jesus, a nos dar a oportunidade de estarmos no lugar certo para aprendermos naquela sociedade. As adversidades, as dificuldades, são como o buril que lapida o diamante para que a nossa luz possa vir a brilhar. Cada reencarnação, cada experiência é um passo adiante. Nós nunca mais seremos iguais a cada ciclo reencarnatório. Como nós não somos iguais a cada dia em que aqui experienciamos no corpo físico. Como não somos iguais depois que sairmos dessa nossa reflexão sobre a paz. Algo mexe em nossa intimidade porque nós somos seres pensantes, com capacidade cognitiva. Um raio de luz dissipa o mais denso nevoeiro. Uma palavra, uma frase, um conceito pode modificar muito a nossa forma de nos conduzirmos na vida. Então, a personalidade se desenvolve através do contínuo processo de admitir, de selecionar, de integrar, de rejeitar. Dada a nossa estatura moral, o nosso conhecimento. Nós hoje decidimos fazer ou não fazer. Escolhemos aquilo que nos convém daquilo que não nos convém. Aqueles que estamos usando a nossa inteligência. Mas ainda, dessa peleja entre a pressão do ambiente e o indivíduo é que surgem os conflitos. Dessa pressão do ambiente e o indivíduo é que surgem os conflitos. O conflito da nossa consciência com relação à consciência divina que está em nós. Porque as leis superiores da vida estão contidas em nossa consciência. E quando a gente faz algo que a gente sabia que não deveríamos fazer, o que a gente diz? Ficamos com a consciência pesada. Então, este conflito conosco mesmo, porque na nossa natureza divina, filhos de Deus, que trazemos em nós as leis divinas que estão naquela caixinha, lá dentro de nós, para que a gente possa conquistar a plenitude, nós temos que nos desenvolvermos a chegar a entender o amor. Mas são estágios, são aprendizados diários, de cada dia, de cada hora, porque a nossa relação é permanente. A gente não liga e desliga, agora eu vou aprender. Na vida nós estamos aprendendo permanentemente. O homem não é o que imagina ser, o homem não é o que os outros pensam que é, o ser, né? Não é o que os outros pensam que é, o homem é, o que pensa. Nós só vamos descobrir quem somos no momento da oportunidade da relação. Pense
como é que nós agimos, ou como a gente agiria se fôssemos assaltados à mão armada. Eu digo assim, eu vou levantar as mãos, não vou reagir. Será? Será que a gente tem esse domínio? Será que a gente sabe quais são as nossas reações? Porque nós trazemos a nossa bagagem do passado, os nossos instintos, que podem ser benignos, na defesa pessoal, ou malignos. A gente pode reagir com tanta ferocidade quanto aquele que veio nos confrontar. Nós não sabemos isso. Quais são as nossas reações? Emmanuel diz para Chico Xavier que todos nós somos delinquentes, até que sejamos descobertos. Olha só, nós estamos ainda na madrugada do nosso desenvolvimento moral. Por isso nos recomendou: olhai, vigiai e orai. É preciso a gente estar atento, porque um segundo pode mudar a nossa vida para o bem ou para as dificuldades. Um segundo. As pessoas não se arrependem do que fazem? Se arrependem porque fazem instintivamente, sem pensar. Não tiveram tempo de pensar, mas tem que pensar. A gente tem que ter o domínio do nosso pensar, para que nesse domínio do pensar a gente possa agir com mais qualidade. E esse pensar, esse domínio do pensar, passa necessariamente pelo estudo, pela reflexão, pelo enriquecimento do nosso pensamento, que se transforma em força realizadora do nosso destino, a vontade. Vontade, ação, destino. Então nós temos que enriquecer o pensar e se autoconhecer, entrar naquela bagagem que a gente traz do passado. Como é que a gente consegue se descobrir? Observando as nossas reações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na vida de relação. Fulano foi preso. Fulano morreu. Como é que a gente... Qual é o nosso sentimento? De satisfação? Como é que a gente age? Como é que a gente reage? Como é que a gente sente? Se nós não prestarmos atenção quem somos, nós não faremos mudanças significativas. Nós vamos precisar, muitas vezes, da própria dor, que é o abraço apertadinho de Deus em nós, para que a gente possa pensar naquilo que a gente fez, na ação que a gente realizou, que gerou destino, cada um segundo as suas obras. Então, é nesse conflito que a gente está trabalhando, estamos trabalhando a nossa intimidade num processo individual de renovação íntima. No lugar certo, com as pessoas certas, na família certa, na sociedade certa. Todos nós somos únicos, mas estamos próximos, nos encontramos por sintonia, por afinidades e por responsabilidades comuns. As adversidades surgem dessa condição de relação humana e dessa diversidade de entendimento e de sentimento. Mas nós temos aqui ainda Freud e Ferdinand Pohl, que falam que o quadro de referência de Freud destaca a nova dicotomia a respeito dos instintos ao tratar o assunto com o Paul Ferdinand. Que, na verdade, isso que Freud falou veio de Paul Ferdinand, mas num diálogo com eles, o Freud vai destacar o seguinte, que nós temos instintos da vida, que a gente chama de Eros, ele chamou de Eros, do amor, e instinto da morte, que ele chamou de Thanatos, destruição. Que quando voltados contra o próprio ser, contra o próprio organismo, ele está se prejudicando, o ser está se prejudicando. E quando voltado para fora, tende à destruição dos outros, inclinação à autodestruição, à destruição do outro. E nós vemos na sociedade que as pessoas são assim mesmo. Tem pessoas que, por qualquer motivo, onde põe o dedo, discórdia, desarmonia. Tem ou não tem? E tem pessoas que conseguem harmonizar os ambientes mais difíceis. E assim nós somos. A classificação é, ou a gente é amor, ou a gente é
morte, ou é vida ou é morte. Depende da nossa natureza. E isso se aprende com a experiência da vida. Afabilidade, doçura. Olhar o outro como irmão, com fraternidade, compreender, respeitar, entender, que a gente chama de inteligência emocional, empatia. A ciência está nos ajudando a compreender muitas coisas, mas é da natureza do ser que está na Terra ainda nesses primeiros degraus da evolução como espírito. Como espíritos, nós estamos aprendendo a nos desvencilharmos ainda dos instintos. Então ele nos fala que ou a gente é Eros ou é Thanatos, depende de como a gente age, como a gente reage. Muito bem, isso tudo colocado, nós temos que entender que o cenário da vida é um contexto de muita diversidade e adversidades. E Leon Denis, no livro Histórias à Luz do Espiritismo, tem uma frase capitular lá de um capítulo, diz o seguinte, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A alma é espírito encarnado, espírito no corpo. Nós despertamos no homem. Do átomo ao arcanjo, todo mundo passará. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino angelical. Nós estamos no reino hominal. Nos primeiros passos, logo depois do nosso estágio como animais. Do princípio inteligente que não tinha cognição. Espíritos nos tornamos quando nos identificamos indivíduos e temos a capacidade de raciocinar. O animal tem reflexo condicionado. Não pensa, nós pensamos, raciocinamos, decidimos. Temos livre-arbítrio relativo ao nosso nível de conhecimento, como o pai também dá mais arbítrio para a criança, quando ela vai se desenvolvendo, vai dando mais espaço. Deus faz isso conosco. Ele vai dando espaço nas nossas reencarnações. Quanto mais conscientes das leis superiores, quanto mais experiência vivenciada das leis superiores, nós vamos tendo mais espaço, mais oportunidades para equilibrar e harmonizarmos dentro do cosmos, dentro da vida. Muito bem. Então, aqui, nós vamos observar que na questão 742 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é que impele o homem à guerra, ao conflito? Guerra não a guerra só, pensando no aspecto da guerra entre nações, na guerra, na discordância entre as pessoas, entre as sociedades, entre os países, tudo mais. E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. No estado de barbárie, o mais forte. À medida que o homem progride, menos frequentemente se forma a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, imagine que se nós estamos com predominância de um estado beligerante em nossa sociedade, nas nossas relações, nós estamos ainda no estado de barbárie. Nós estamos vivendo, em 2023, 2 guerras. 2 guerras. Não deveríamos ter tido nem a primeira nem a segunda guerra, se tivéssemos escutado o Cristo lá atrás. A Terra não seria um mundo de provas e expiações, já seria um mundo de regeneração. Nós só postergamos a mudança. Mas são as nossas decisões, nós estivemos na história. Trazemos essa nossa bagagem no tempo. Muito bem. E aqui nós vamos entender a paz sobre uma outra perspectiva. Porque os homens vão buscar a paz na tranquilidade
exterior. O Cristo nos diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Será possível alguém nos deixar a paz? Será possível a gente herdar a paz? A minha paz vos dou. Claro que não. Nós temos que entender o sentido desta paz que Ele nos deixou, que Ele nos deu e que diz ser diferente da paz dos homens. Não a mesma que os homens dão. Então, fazendo a reflexão nessa assertiva, deixo-vos a paz. O exemplo vivo, o caminho da verdade, a forma de caminhar, a boa nova, uma nova forma de ser, uma nova forma de viver na sociedade. Isso é que é o deixar a paz. Ele nos deixou o caminho, porque Ele vivenciou o caminho. Então, deixar a paz, porque Ele viveu no mundo sem ser do mundo. Viveu num momento com muitas adversidades, com muita beligência, com muita dificuldade, mostrando-nos que era possível viver o amor mesmo diante das adversidades. Não precisaria buscar a paz e a tranquilidade fora, dentro de si, no exercício da fraternidade, do amor, como exemplo vivo que foi entre nós. E aí, então, nós observamos na questão 620, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, de modelo, de referência? Das 1019 questões do Livro dos Espíritos, a mais curta: Jesus. Deixa-nos a paz, o caminho para a conquista da paz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nesta profundidade de discernimento da essência da vida. É aí que Jesus nos deixa a paz. Mas ele segue dizendo: a minha paz vos dou. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz que a minha paz vos dou, a paz que excede a todo entendimento, ou seja, é transcendente, vai além do nosso entendimento, ainda muito particularizado nas percepções, no entendimento do nosso nível de desenvolvimento intelectual e moral. Guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. É esta paz que ele deixou, a certeza de que, vivendo de forma diferente no novo caminho, nesse novo caminho, uma nova forma de caminhar, ele nos deixa a paz, porque nós vamos conseguir caminhar com o Cristo em nossos pensamentos, pensamentos enriquecidos, vontade iluminada, ações dignificadoras no bem, da fraternidade, do encontro com a sociedade, independente das adversidades. É essa a paz que ele nos deixa, a certeza da vida, porque o Pai e eu somos um. O Pai e eu somos um. Não era a mesma pessoa, a mesma personalidade. Ele tinha unidade com as leis superiores, com a consciência desperta, não a consciência da trajetória, mas a consciência da plenitude, do encontro com as leis superiores, a unidade de sentimento, não mais instintos. Espírito crístico, um dia seremos. Quando experienciarmos, quando nos dermos a oportunidade de viver no mundo sem ser do mundo, seguindo as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, na sequência, a questão, Emmanuel falando ao mesmo tempo da mesma questão, ele diz: em nossos corações, em nossa mente, reside a sementeira da luz quando a caminho nas pegadas do Cristo. Em nossos corações e nossos pensamentos residem as sementeiras da luz. E Jesus, nessa mesma direção, fala: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.
Brilhar a nossa luz é viver de uma forma diferente, é viver no mundo sem ser do mundo, é ter a tranquilidade de consciência que nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor. Nós queremos paz. Mas qual é a paz que a gente promove na nossa relação com o nosso próximo mais próximo? Nós acendemos a luz ou precisamos da luz do outro para enxergarmos a estrada do bem? Brilha a vossa luz, não a luz do outro. Não acenda a luz do outro. Não queira que o outro acenda a luz. Brilha a vossa luz diante do próximo, para que vejam as vossas boas obras e tenham a consciência desperta na direção das leis superiores que devem nos dirigir as ações, como nos dirigiu Jesus como mestre dos mestres, e é o qualificativo que ele admitiu: eu sou o mestre, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai, ou seja, ele veio nos mostrar o caminho da vida, da verdadeira vida, para nos libertar com a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse conhecimento dessas leis que estão dentro de nós, que a gente vagarosamente, pelas experiências, na direção do caminho da Boa Nova, que é um caminho diferente de viver no mundo sem ser do mundo, vai nos permitir entender e compreender o outro na sua dimensão, no seu tempo, no seu momento. Por que nós temos que criticar? Por que nós temos que apontar um dedo para lá e nos esquecemos que tem 3 para cá? Por que queremos sempre olhar para fora e não olharmos para dentro? É preciso o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, tirar de dentro de nós todo aquele arquétipo coletivo, as sombras que estão ainda dentro de nós. Nós temos luzes, mas nós temos que trabalhar a nossa intimidade para fazer as nossas transformações. No Livro dos Espíritos tem uma colocação sobre a renovação. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelos esforços que faz em domar as suas inclinações. Pelos esforços que faz diariamente em domar as suas más inclinações, não dos outros. Quando a gente quer domar as inclinações negativas dos outros, conflito, desentendimento, discordância, beligerância, estado de beligerância. E os espíritos ainda continuam, ditam: quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós não nos esforçamos porque nós não entendemos a finalidade da vida. Achamos que viver sem preocupação é harmonia, é paz. Nós não estamos num planeta colônia de férias. Nós estamos num planeta provas e expiações, averiguação do aprendizado. E aqui muitas vezes nós caminhamos, achando que está tudo bem, não precisa fazer muito esforço, mas quando Deus aperta um pouquinho o nosso compasso existencial, a nossa planta de vida, a casa espírita enche. Quando a sociedade fica perto do emprego, a casa espírita enche. A gente só lembra do Cristo nos momentos da dificuldade, quando a gente deveria também lembrar nos momentos da felicidade que nós temos. Não temos só infelicidade. Nós temos a felicidade relativa que é possível na Terra, mas nós podemos fazer muito mais do que fazemos, a começar por nós mesmos. Santo Agostinho nos revela como a gente prestar atenção na vida e fazer os pequenos esforços todo dia. Quando levanta, imagina quais são as oportunidades que nós teremos no dia. Quais são as oportunidades? E dessas oportunidades, ao final do dia, ele pensa: como que eu aproveitei as oportunidades? O que eu fiz, o que deixei de fazer? Fazendo um balanço, uma avaliação diária do seu comportamento diante da sociedade, muito atento à sua missão de servir, de participar no projeto de Deus
na sociedade. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Então, nós temos aqui que o Cristo vinha nos apresentar um novo entendimento da paz, a paz que habita o cerne de quem se vai ajustando. De quem se vai ajustando. Então, nós estamos nos preocupando em fazermos a nossa renovação, essa paz vai entrando, porque todas as vezes que nós conseguimos agir de forma diferenciada, vencendo as nossas más inclinações, nós granjeamos força interior. Não precisa de vitamina centro. Fiz propaganda. Não precisa de vitamina centro. A nossa vitamina está em fazer o bem. Todas as vezes que nós conseguimos vencer uma dificuldade própria, nós crescemos espiritualmente. E vamos afinando o piano do nosso corpo físico. Porque tudo a gente somatiza, né? A gente para de cansar, para de ter dor, fazendo o bem. É só experimentar, não precisa nem médico. O médico é o médico divino. Então, essas experiências, a paz que habita no cerne, que vai se ajustando, às leis da consciência, às leis de Deus. Nós vamos nos ajustando, a gente vai despertando, a nossa luz, a gente vai acendendo a nossa luz interior, à medida que a gente vai se preocupando em ser melhor hoje do que fomos ontem, amanhã do que seremos hoje, a cada dia, a cada instante. Evolução não dá saltos, a gente precisa se preocupar tanto, mas precisa se preocupar todo dia um pouquinho, para que no conjunto das ações diárias, nesse esforço diário, a gente olhe para trás quando passa o tempo e veja que a gente mudou, que a gente fez evoluções, mudanças. As leis de Deus, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades e desafios que lhe surgem na trilha do existir. Não tem ninguém que não tenha dificuldades. As dificuldades são a metodologia divina para que a gente possa despertar. Todos nós temos, não importa, todo mundo tem, ou pensa que não. Cada um tem aquela lição que precisa individual, no dia a dia, nas condições. Tudo que a gente faz tem resposta direta, justa. Né? Então, a gente vai aprendendo. E aqui, então, mas não volador como a dá o mundo. E é aqui que nós vamos ver exatamente como o mundo interpreta a paz. Das nações, a interpretação é que é o silêncio provisório dos canhões. Não tendo guerra, nós estamos em paz. Visão das nações. Os abastados inconscientes, preguiça improdutiva. Não põe um centavo dentro do processo produtivo para gerar emprego, gerar felicidade. Vive na gangorra das ações e do banco sem fazer absolutamente nada. Dos que se revoltam nas lutas, manifestações do desespero doentio. E não vão buscar as ações corretivas dos efeitos das ações que eles mesmos participam. Nada nos acontece porque somos vítimas, nós não somos vítimas. Nós estamos inseridos num contexto em que nós fazemos parte porque é cada um segundo as suas obras. Nós temos que buscar as soluções. Com o pensamento enriquecido, iluminado, a gente busca a solução. A gente não vai para o embate, para o comportamento Thanatos. A gente vai para um comportamento Eros. E a gente, então, põe sementes diante da dificuldade e sementes do amor, da fraternidade, do entendimento, da concórdia, da maneira cívica, cidadã de reagir. Por isso que existem as leis, para nos ajustar às nossas paixões, aos nossos excessos de comportamento. As leis estão aí para isso. A gente quer ir para a panela, sem saber o que a gente está fazendo, muitas vezes. Nem saber o que é ser cidadão dentro de uma sociedade. Os ociosos sistemáticos, a fuga ao trabalho. Dos arbitrários, a satisfação dos próprios caprichos. Dos vaidosos, o aplauso da ignorância. Quantos que são aplaudidos, né? Quantos que são, né, falam na frente, mas por trás falam de fora. E aqueles que são vaidosos se acham a cereja do bolo. E dos vingativos.
é a destruição dos adversários. Nossa, neste campo, né, a vingança é um sentimento thanatos. Você não esquece, se fica com ela no pensamento, enquanto não tirar de dentro, às vezes precisa do psicólogo para ajudar a tirar de dentro. Por que a gente tem que se vingar do outro? Por que a gente tem que desforrar? Por que a vingança são nuances, beligerância de uma vida ignorante. Porque quando a gente não gosta de alguém, a gente fala mal desse alguém por trás. Fala mal. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está matando a esperança, não daquela pessoa, da humanidade como um todo. A gente mata a esperança da humanidade. A gente perde a confiança no outro, no próximo. Qual é a nossa relação? Ninguém vai... Como é o nome dele, mano? Rossandro. Eu assisti uma palestra dele, ele disse o seguinte: ninguém vai num jantar e fica um jantar inteiro falando bem de alguém. Mas quando vai falar do trabalho de alguma pessoa, fica o jantar inteiro só falando as coisas negativas da pessoa ou as coisas negativas do trabalho. Thanatos, não é eros. Não é pensamento esclarecido, não é amor, não é fraternidade. A amorosidade depende do conhecimento, é a ignorância que gera o erro. Então, nós precisamos entender que quando a gente quer a paz, mas não faz nenhum esforçozinho para promover a paz em nossa relação humana, nós somos corresponsáveis quando tem a guerra. Porque a paz começa no indivíduo. Gandhi já dizia, se um homem não é violento, a sua família pode não ser violenta. Se a sua família não é violenta, o seu vizinho pode não ser violento. Se o seu vizinho não é violento, a sua cidade, o seu bairro pode não ser violento. Se o seu bairro não é violento, a sua cidade pode ser não violenta. Se a sociedade, o seu estado, a sua nação, a sociedade como um todo. Gandhi deu exemplo vivo do poder do amor no seio de uma adversidade. E olha que não está indo contra qualquer um, não. Ele estava indo contra as ideias do poder, nada mais, nada menos do que dos ingleses, do poder real inglês, subjugando a sociedade que ele vivia. Pela não violência, pelo amor, pelo pensamento iluminado, pela certeza. Quando perguntado por um repórter a ele se ele era cristão, se ele confiava no Cristo, disse, que Cristo que você fala? Se for o teu Cristo, não, mas aquele Cristo que olha para o próximo, que respeita o irmão, que olha o outro como irmão, então eu sou cristão. Se é desse que você fala, eu sou cristão. É uma questão de despertar da consciência. Nós tivemos quantos na nossa sociedade que deixaram pegadas nessa direção? O Gandhi foi um deles, mas nós tivemos Albert Schweitzer, que se entregou para poder atender os leprosos rancenianos em Lambaréné, na África, e tantos outros que estão até hoje registrados na nossa memória, na nossa história, que seguiram o caminho da Boa Nova, que despertaram para eros, para a vida, para o amor, para a fraternidade. E ainda, então, na sequência, dos maus, a vitória da crueldade, dos negociantes sagazes, a exploração interior. Imagine que na época da Covid, existia um remédio nas farmácias que custava, antes da Covid, R$1.000. Durante a Covid, R$16.000. Thanatos, que deu o amor. Que dê a visão do outro que está a horas de viver ou de partir. R$16.000, todos podem? Thanatos. Dos que agarram as sensações de baixo teor, os vícios, as viciações dos sentidos de toda ordem, que não são poucos. Dos comilões, o repasto opulento do estômago. E isso que eu coloquei aqui não foi uma reflexão que eu tirei ao acaso. Isso foi da literatura do livro O Evangelho segundo Emmanuel, na
interpretação dos ditos de João, o apóstolo. Há muitos caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam da paz do mundo. A gente normalmente ouve dizer, né? Mas tem tanta gente que está em paz, mas que não é boa gente. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, olha só, a ignorância endinheirada. A vaidade bem vestida, olha só. E a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Lógico, eles têm bem-estar, mas a paz verdadeira é a que busca estar bem. É diferente o bem-estar do estar bem. O bem-estar é externo, ter dinheiro, ter carro, ter roupa, não ter necessidades, mas o estar bem é íntimo. É um estar de conformidade com a nossa consciência superior, com os compromissos que aqui viemos cumprir, com o nosso dever, como irmãos dentro de uma sociedade, como vida gregária. E, finalizando, a paz do Cristo, nascida e cultivada portas adentro do coração do Espírito. A paz do Cristo, vivida no coração, a paz do Cristo no campo da consciência, vivência das leis de Deus. Essa consciência desperta da plenitude, é isto que é a paz do Cristo, estar de conformidade com a nossa própria consciência, no estágio em que nos encontramos. O Pai e eu somos um. E Francisco de Assis. Este foi o grande seguidor do Cristo na Terra. Este foi o que decidiu pelo amor. E a oração de Francisco de Assis é uma oração que é aceita por todos. Difícil alguém não reconhecer a profundidade e a beleza da oração de Francisco de Assis. Não é por outro motivo que ele foi considerado o homem em paz. Diz ele, essa oração e os comentários, eu tirei 2, 3 comentários de cada etapa do livro O Evangelho de Emmanuel. Não, aqui, me desculpem, não é do Evangelho de Emmanuel, é a Carta Magna da Paz, do Camilo, psicografia de Raul Teixeira. Então ele diz assim: Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Olha a humildade. Ele pede para que Jesus faça dele um instrumento da paz dele. E ele sabia que ele seria um instrumento, que ele não faria uma mudança da paz no mundo, mas ele seria um semeador de paz por onde passasse. Então ele chama-nos, convida-nos à paz, à consciência do dever e consciente de que não seria o único e roga engajamento pela paz. Continua, onde houver ódio, que eu semeie o amor. E o que ele fala aqui? Roga a oportunidade de semear sem violência, em oposição à violência do ódio. Sem violência, a violência do ódio. Onde houver ódio, que eu leve o amor. A oportunidade de ser útil na orientação dos roteiros da vida eterna. E comunica a presença de Deus em tudo. Semeia o imbatível amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Sabia ele que o perdão, se nós não aprendêssemos a perdoar o outro, nós não saberíamos nos perdoar. Ofereceu o seu melhor esforço na transformação do mundo moral
e acende a luz no bojo escuro das almas asfixiadas pelo ódio e pela mágoa. A luz aos tânatos. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Discórdia, a união. Sabia ele que é a discórdia e a separação do coração, o afastamento dos corações. Por isso discordamos. Discorde os corações. Discordamos, por que a gente tem que ser beligerante na discórdia? Se a gente pode ser apreciativo e ter entendimento. Muitas vezes a discórdia é o reflexo do ego doentio, que se posiciona sem apreciação, sem aprendizado e sem mudanças. Explica que a união tem o valor da concórdia e deixa-nos perceber que diante das discórdias das ideias não há necessidade de sentir e de guerrear. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Compreensão da correspondência da fé à certeza. Emmanuel nos diz, Espírito nos diz, que um dia nós não precisaremos ter fé, porque saberemos. Olha que frase. Por que eu preciso acreditar se eu vou ter a certeza? Um dia nós teremos a certeza. Não precisaremos ter fé. Entendi o tamanho da diligência na transformação da crença em conhecimento bem fundamentado, discutido e raciocinado. Fé raciocinada. Se nós somos seres pensantes que temos capacidade cognitiva, a fé raciocinada é a que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época. Não a fé cega, que aceita as orientações dogmáticas, que não transformam. A gente tem que entender, a gente tem que refletir e pensar, atrair, repelir, pelo esclarecimento do conhecimento da verdade, que são as leis imutáveis da vida. E incentivou as almas ignorantes, sem conhecimento, a conquista da liberdade pela verdade, vivenciadas pelo Cristo. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Entendia que a grande parte dos sofrimentos é resultado da ignorância, do desconhecimento da verdade. Consciente de que a ignorância predispõe-se o ser ao erro. E destaca que a verdade é o acerto, é o caminho, é a luz, é a rota da paz. A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Da nossa ignorância, do nosso desconhecimento dessas leis. Por isso, muitas vezes, nos equivocamos e trazemos conosco este passado, muitas vezes, com os erros, para que possamos nos renovar. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Sabia que o desespero corresponde à não confiança, à impaciência. Desespero, não saber esperar. Não ter a ciência da paz. Nada, o Chico, dizia assim, se a gente não pode fazer um novo começo, a gente pode fazer um novo fim. E toda dificuldade tem data e hora para terminar. Quando que vai acontecer isso? Quando a gente aprender lição. Se a gente se revolta, estica mais. Se a gente é resignado, tem o consentimento do coração, que existe um Pai justo e bom, aguarda, faz a sua parte, e vai ter data e hora para findar as dificuldades. Mas a gente se desespera. Quantos se desesperam por nonadas? Quantas pessoas se desesperam por coisas que não vão acontecer? Na imaginação fértil, sem a certeza, sem a confiança, num tutor de toda a humanidade. Ensinou os desesperados a aprenderem a guardar as providências do céu, a resignação, que é o consentimento do coração. A resignação é o consentimento do coração. E acercou-se das almas dos corações aflitos, a fim de insuflar-lhes paciência, confiança nas supremas leis de Deus. Isso foi
Francisco de Assis caminhando, esclarecendo, abraçando, amando os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Tem tristeza no mundo? É só olhar para o lado. Não precisa ir nem até a esquina. Nós somos todos necessitados. Não é só aquele que não tem as condições mínimas de sobrevivência. Nós somos necessitados. Nós precisamos da atenção do irmão, do esclarecimento de uma palavra, de um abraço, de uma atenção, de um minuto de atenção. Mas muitas vezes a gente anda no automatismo do dia a dia, que a gente não percebe aquele que está do nosso lado, às vezes dentro de casa. E a gente se assusta com os desfechos dos desesperados. Quantos pais perderam os filhos por suicídio? Desespero sem entender da vida. Quantos amigos no trabalho se suicidaram? Estavam do nosso lado. Nós estamos vivendo num momento que nós precisamos ter exatamente essa predisposição de Francisco, de levar a alegria onde há tristeza, mas a gente precisa perceber aonde a tristeza mora. A gente olha no olhar do nosso próximo mais próximo, nós vamos entender se é o mesmo, se não é o mesmo, se está bem, se não está bem, do comportamento daqueles com os quais convivemos. A gente pode fazer muito mais na direção da fraternidade. Levar a alegria onde a tristeza, estar com Jesus no planeta. Fomentou felizes amizades, ampliando os laços do bem-querer e se apresentou à tarefa da alegria por saber das dificuldades de tirar a tristeza do coração. E quando essa tristeza se amplifica, ela tem um nome, né? Depressão, que é a doença do momento nesse nosso mundo tão desencontrado, neste momento de transição planetária que tem um sentido para despertar os nossos corações para aquela realidade da vida verdadeira. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Sabia que o egoísmo governa as trevas e que a paz alimenta a luz. Consciente da presença da sombra na atitude do corrupto, desejava ser na terra luz viva. Brilhe a vossa luz, e é assim que fez Francisco de Assis. Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Olha a humildade. Extrema renúncia demonstrada por Francisco com essa rogativa demonstração de coragem fraternal. Inspira-se na energia e exemplo do Cristo. Destaca que a consolação verdadeira é dada pelos que agem empaticamente, colocar-se no lugar do outro. Senhor, fazei que eu procure mais compreender do que ser compreendido. A compreensão, o entendimento real de como estado de natureza do pensar, do agir do nosso próximo. Conhecia os motivos do comportamento e tentava penetrar para auxiliar os filtros internos. Por que aquela pessoa me respondeu daquele jeito? Por que a pessoa sente daquela maneira? Como eu posso minorar aquela visão de vida, aquele sentimento, aquela emoção, aquela tristeza? Era um encontro, era a compreensão do outro. E, Senhor, fazei que eu procure mais amar do que ser amado. Reconhecia a imponente força do amor no vai e vem da vida. No vai e vem da vida. Em todos os seus aspectos, em todas as suas expressões. Guardava a consciência de que ninguém se move sobre o planeta se não for com o combustível do amor. A gente fica em estagnação. A gente se movimenta quando ama. A gente se movimenta quando busca conviver. Hoje a gente convive? A gente convive? Não tem paciência nem de almoçar junto. Dentro de uma família, alguém chega no almoço,
O marido senta, a esposa levanta. Os filhos vêm depois. Não tem convívio. Como é que a gente pode se conhecer na sociedade, pequena sociedade em que convivemos? Então, quando ele fala, né, amar mais do que ser amado, é procurar o encontro, a convivência, para poder transferir ao outro a beleza do conhecimento, da verdade que liberta. Muitas vezes, os filhos não têm um encontro com o pai, não sabem nem o que o pai pensa. Depois, não sabem por que os filhos agem como agem, ou vice-versa. Sabia que ser a virtude das virtudes o amor. Expressa no trabalho da compreensão, do esforço, da paciência, na dedicação à caridade, no conforto da fraternidade. Conforto da fraternidade. E, pois é dando que se recebe. Registro de doação da alma. Sabia da lei de sintonia e da reciprocidade. E ensinamento vivo de que qualquer ação de paz que ofereçamos à existência, compreensão, paciência, fraternidade, companheirismo, honestidade e fidelidade, torna-nos senhores da paz. E é perdoando que se é perdoado. Que prece, uma das faces do amor, o perdão. Para Francisco era a prática do amor, o exemplo vivo de Jesus. E assevera a condicionalidade nos ensinamentos que perdoando estaremos nos amando e nos perdoando. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. O que significa este morrer para renascer na vida eterna? É a morte do ego, do egoísmo. O enunciado permite-nos inferir que as almas que atravessam o portal da vida eterna, plenas de ventura, são as que semearam a paz. Plenas de ventura. O venturoso não é egoísta, ele é solidário. Brilha a luz diante do próximo. Então, ao finalizar essa mensagem de paz na oração, nós observamos o chamado à paz, à harmonia, a transcendência do ego, a aceitação e confiança, a busca pela paz interior, convite ao servir e o compromisso com a imortalidade. Assis, nas suas reflexões, ele nos diz: Deus é paz. Se nós quisermos, de fato, conquistar a paz, nós precisamos ser bons alunos daquele que veio fazer a vontade a vontade do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos envolva em clima de paz, hoje e sempre. Que possamos refletir que a paz em nossos corações pode fazer a diferença na vida daquele que é nosso próximo mais próximo. Amai-vos como eu vos amei. É a mensagem maior. Obrigado. Obrigado pelas reflexões, Alfilinto. Esse tema é tão importante, sobretudo depois de decorrido um ano, estamos no finalzinho do ano, a última palestra da casa, a próxima já se dará no próximo ano, e que nós precisamos semear a paz, né? Então vamos orar nesses momentos finais e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por tantos ensinamentos, pela mensagem viva da paz, que possamos, Senhor, construí-la incessantemente, a partir de nossos esforços
e da nossa disposição de servir. Ajuda-nos, Senhor, a pacificar o nosso interior, os nossos tantos conflitos, as nossas desavenças, as nossas contradições, para alinharmos aos destinos maiores da vida, construindo a prática do amor e da caridade, da compreensão, auscultar a dor alheia, lembrando que há tantos irmãos em dor, a dor do corpo físico, a dor da culpa, a dor do arrependimento, a dor da decepção. Olhai, Senhor, pelos que erram na vida, pelos que tropeçam, e todos nós, Senhor, na condição de ainda imperfeitos, também caímos. Olhai, Jesus, para que todos aqueles que passam momentos delicados, aqueles que estão em UTIs, em leprosários, em manicômios, aqueles que padecem a dor física e a provação da saúde. Olhai por esses irmãos, lembrando que a verdadeira cura se encontra no Espírito e que todas as provações de dores de saúde, todas elas passarão, considerando o Espírito imortal que somos, considerando, Jesus, que nunca somos abandonados pela Tua misericórdia. Sustenta-nos, Senhor, nesta Tua paz, grandiosa e eloquente, a nos convidar a seguir o Teu caminho de amor. Fica conosco, querido Jesus, agora e por todo sempre. E te dizemos mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Vamos em seguida